e eu vou falar sobre a minha opção para a correção do astigmatismo associado à presbiopia. Hoje, a nossa realidade é que os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de catarata têm a mesma expectativa e querem os mesmos resultados que a gente tem com a cirurgia refrativa. Então, hoje, os pacientes já vêm com essa demanda de independência de óculos e de bons resultados. E nada melhor do que um caso clínico para a gente mostrar isso. Um paciente de 77 anos, engenheiro aposentado. Ele mora no Rio de Janeiro, uma pessoa muito ativa, muito saudável, pratica corrida, natação, uma pessoa que não fica parada, não tinha doenças sistêmicas nenhuma. E ele tinha um astigmatismo alto em ambos os olhos e uma acuidade visual de 20/40, 20/50, um diagnóstico de catarata há mais de um ano, protelando para fazer a cirurgia, e um colega encaminhou esse paciente para mim. Na minha prática, eu uso o Galilei para avaliar a córnea. No exame da tomografia, a gente vê uma córnea com astigmatismo bem irregular, um astigmatismo no Total Corneal Power de 1,85 e no SINCA de 1,47. E como é um astigmatismo contra a regra, a gente tem que levar em conta o astigmatismo posterior. Para minha sorte, nessa ocasião, eu estava testando o Pentacam XL, que eu tive a oportunidade de fazer nesse paciente. Ele tinha uma alta exigência nesse olho esquerdo. O que ele me disse é: eu só vou operar o olho direito se esse olho esquerdo ficar bom, você tem essa chance para me operar. Então, a exigência dele era muito alta. Ele falou: só quando eu tiver certeza que esse olho está bom é que eu vou marcar a cirurgia do outro olho. Então, eu tive a sorte de ter o Pentacam e também tenho o IOLMaster 500 para fazer a biometria, um olho de comprimento axial normal e o astigmatismo de 1,5 no esquerdo, 2,5 no direito. A gente tem disponível a calculadora da Physiol, que tem a Abulafia-Koch associado, mas como eu faço a medida da curvatura posterior, eu já levo isso em consideração, eu muitas vezes utilizo o Standard Key mesmo, não uso a Abulafia-Koch porque eu já tenho as medidas reais do paciente. Então, nesse paciente, eu usei o Total Corneal Power do Galilei, e aí deu uma lente mais 20, o astigmatismo de 3. Mas no Pentacam XL eu encontrei algumas medidas um pouquinho diferentes. No Barrett Toric ele estava sugerindo a lente mais 21 para ficar menos 0,25. Eu não gosto desse target, eu tento um target leve positivo, primeiro positivo, mais perto do zero. E usando o Savini, que é com a medida do astigmatismo posterior medido pelo Pentacam, também mais 20, entre mais 20 e mais 20,5, e uma correção aqui no Savini, 1,5. Eu achei muito estranho esse grau, e eu acabei utilizando esse medido pelo Barrett, que estava mais compatível com a medida que eu tinha feito pela calculadora da Physiol. A gente tem que levar em conta que os pacientes, à medida que envelhecem, há uma tendência do aumento desse astigmatismo contra a regra, né? A tendência, a curvatura anterior muda e a curvatura posterior continua a mesma ao longo da idade, já tem vários estudos que comprovam isso. E esse autor, o Hayashi, ele encontrou uma média de 0,34 por década. Então, eu levo isso em consideração, eu sempre tento deixar o paciente com astigmatismo a favor da regra residual. Então, eu inverto o eixo quando eu vou implantar uma lente no astigmatismo contra a regra. Então, a lente tórica trifocal, ela tem a possibilidade de corrigir até 4 de astigmatismo, 6 na lente, 4 no plano da córnea, o que dá uma gama grande de opção de tratamento para esses pacientes que têm astigmatismo. Eu não podia errar. Qual foi a minha surpresa? Porque quando eu fui chamar o paciente na sala de espera, eu já queria que ele estivesse feliz, né? E ele estava muito feliz, muito satisfeito. No primeiro dia, ele estava com 20, 25, acuidade visual intermediária 20, 30 e para perto 20, 25. Ele falou assim: eu estou muito feliz, estou muito satisfeito, mas eu vou esperar um mês para marcar a cirurgia do outro olho. Eu não vou contar a vitória antes do tempo. Eu falei: não tem problema nenhum, vamos esperar, já estou feliz que o senhor está satisfeito. E com 30 dias, a visão 20, 20, a acuidade visual intermediária e perto mantiveram a mesma. E eu consegui alcançar a refração que eu queria, que era mais 0,25, menos meio a favor da regra. Então, é muito bom quando a gente propõe uma coisa para o paciente e consegue entregar aquilo para ele. Eu acho que todo o arsenal propedêutico que a gente tem hoje ajuda muito, mas uma lente que entrega aquilo que o paciente espera,
é o que a gente quer no nosso dia a dia e que faz com que a gente queira implantar mais essa lente em outros pacientes. Era isso. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Muito bom essa observação que você comentou do astigmatismo, que realmente a coisa é melindrosa. A gente apanha, a gente refaz, e essa tentativa e erro e a reprodutibilidade a gente consegue com essa contínua tentativa de aperfeiçoamento. Obrigado. Obrigada.